Galera, Luiz aqui e bom, a galera pediu pra eu analisar Shazam e eu vou estar analisando. Bom, eu fui assistir o filme na pré-estreia e pra um contexto geral, o que eu achei do filme, simplesmente perfeito. Eu diria que se eu fosse apontar uma crítica negativa a Shazam, seriam os efeitos especiais, porque claramente não é um filme de orçamento tão alto assim. Mas pro que ele se propõe em relação a filme de super-herói, ele é perfeito. E eu não tenho nenhuma reclamação em relação a isso. Então vamos lá. Shazam é basicamente um filme de origem sobre o herói que tem esse mesmo nome, o Billy Batson. A gente começa o filme não sendo introduzido a ele, mas sendo introduzido ao seu vilão, o Dr. Sivana. A gente começa conhecendo um pouquinho do seu background, de como ele se envolveu nesse mundo de magia, místico, e a partir daí o filme segue. E cara, a forma como o filme dá seguimento aos acontecimentos é algo tão simples, mas tão bem feito, que é raro você ir para o cinema hoje em dia, especialmente nessa época em que a gente tem milhares de filmes de super-heróis sendo lançados, e simplesmente sentar e se entreter com algo tão simples assim. Eu acho que nesse caso, o que o Shazam faz de menos é mais. Porque não só um roteiro simples, não só um filme simples, com uma proposta simples, mas tudo nesse meio é bem executado, certo? Eu fui com Shazam com a expectativa de que eu ia ver um filme ok. E isso superou completamente as minhas expectativas, porque até se eu fosse esperando um filme excelente, incrível, eu teria superado minhas expectativas, porque eu não esperava que ele simplesmente fosse pegar a história dos 952, colocar na tela e falar: toma, é isso o que vocês vão ter de Shazam. E simplesmente funciona, sabe? O filme não tem vergonha de abraçar esse lado dos quadrinhos místicos, esse lado galhofa do Billy Batson, e simplesmente funciona de maneira excelente. A forma como o Billy Batson constrói suas relações em relação à família dele, em relação ao contexto em que ele vive, em relação ao mundo, funciona de uma maneira tão incrível que simplesmente, às vezes você se questiona, pô, como é que esse filme se encaixa nesse universo? E simplesmente ele mostra, se encaixa assim, da maneira mais simples possível. E eu fico maravilhado com isso. Bom, então vamos lá a uns tópicos principais, até porque não adianta de nada eu ficar só falando opinião e eu não topificar algumas coisas. Primeiramente, em relação à direção, apesar de ser um filme de origem, ele tem sua característica própria, ele tem sua identidade visual própria. Inclusive, essa identidade visual funciona de uma forma excelente, porque você sente o pesar do clima místico, a atmosfera que se cria ao redor disso, e simplesmente é maravilhoso, sabe? Então, em relação à direção, eu não tenho nada o que criticar. Talvez as minhas maiores críticas para Shazam sejam os efeitos visuais, que tem cenas da qual fica claro que aquilo está se passando no fundo verde, que fica muito visível o motion blur, mas tipo, não é algo prejudicial. Tô sendo honesto com vocês, certo? Com relação à trilha sonora, perfeita, magnífica, cada música se encaixa de maneira incrível. E com relação à atuação, eu não tenho o que falar. Inclusive, eu não só estou surpreendido com o ator mirim que interpreta o Billy Batson, como com a atuação do Zachary Levi, que ele consegue transportar essa sensação de ser uma criança num corpo de adulto. E isso é a essência do Shazam. Isso que torna o herói tão incrível nas HQs. Porque você não só vê um ápice da humanidade ali, você vê um herói que é uma criança, conhecendo o mundo das suas maneiras mais simples, complexas e também densas. Então, de certa forma, eu fico muito impressionado com a atuação que o Zachary Levi teve nesse filme, certo? Bom, com relação ao elenco de apoio, eu não tenho o que falar. É um elenco de apoio incrível. Cada personagem entrega de maneira convincente. Você sente que as relações que estão sendo estabelecidas por essa equipe de pano de fundo que fica é natural. Tem uma sincronia muito boa em relação ao elenco. Então, com relação a isso, excelente. E com relação ao vilão, eu não tenho o que falar. Por mais que não seja um vilão
tão impactante visualmente quanto um Adão Negro da vida, ou um Coringa, um Sinestro, um Batman que ri, o Dr. Sivana funciona muito bem. Mas muito bem mesmo. Em termos de atuação, ele é maravilhoso. Maravilhoso porque, tipo, você sente que não é simplesmente um vilão que você unicamente tirou dos quadrinhos. Você sente o peso da atuação, o peso em que o ator põe na atuação. Então, nesse aspecto, o Mark Strong fez de maneira maravilhosa o papel. Bom, no mais, o filme tem ligações com DCU? Sim e não. Sim e não, porque a gente vê constantemente citações ao DCU, a gente tem participações do DCU e isso foi maravilhoso. Entretanto, a gente não sabe o futuro do DCU. Então, pra mim, sinceramente, tanto faz se eu tivesse visto esse filme sendo ligado ao DCU, como se eu não tivesse. Simplesmente funciona. Você sabe que o Batman existe, você sabe que o Superman existe, você sabe que esse filme se passa nesse universo e que tem esses heróis. Pra mim já é o suficiente, certo? E com relação ao que ele deixa de legado pra caso eles queiram estabelecer o universo, eu realmente acredito que se eles forem tentar fazer, eles vão tentar continuar aí nessa linha de universo místico, porque dificilmente eu acredito que um próximo Shazam venha a ter participações de heróis do DCU. Talvez, só talvez, uma Mulher Maravilha, um Aquaman, que são figuras já confirmadas que vão continuar no DCU. Mas de resto, é isso. Shazam é um filme excelente. Eu recomendo que vocês vão ver. Não vão ver com a expectativa de nossa, esse filme vai superar Vingadores. Vingadores é outro lance, é outra proposta. E Shazam, no que se propõe a ser, ele é maravilhoso, certo? Bom, se vocês gostaram dessa análise, comentem aqui embaixo. Deixem um like também, divulguem. E eu vou estar voltando a fazer vídeos com mais frequência. Eu vou estar analisando capítulos de Boku no Hero ou de algum outro mangá que vocês me sugiram, caso ele seja agradável de leitura tanto pra mim quanto pra vocês. E filmes também, né? Vingadores saindo, eu vou estar analisando. Se possível, eu vou estar fazendo uma live assim que eu sair da sessão de cinema. Então é isso, galera. Falou!